O Goiás pega, nessa rodada ele pega o Amazonas, depois ele joga em casa contra o Operário, não é? Aí ele faz o clássico contra o Vila, lá no Oba, depois ele recebe o América na Serrinha e recebe o Botafogo na Serrinha. Então, nos 5 primeiros jogos do Goiás, nesse retorno, ele vai pegar o, na posição de momento, né? Pode ser que lá varie um pouquinho, mas ele pega o 19º colocado, ele pega o 13º colocado, pega o 15º colocado, pega o 20º colocado e pega o Vila, que é o melhor ranqueado até agora, nesse momento, nono colocado, com tendência de cair, né? Porque ainda a rodada vai andar. Então, o Goiás pode ser que os próximos 5 jogos deles sejam 5 jogos contra equipes da segunda página da tabela. Então, o Goiás tem que dar um estirão agora, sabe? Fazer uma pontuação alta nesses 5 jogos, porque o próprio Goiás, que passou por dificuldades grandes no final do turno, sempre enfrentando times da parte de cima da tabela, ele agora faz um movimento ao contrário, prioritariamente enfrentando times da parte de baixo da tabela. Então, eu até coloco, Carlão, o Goiás tem que sair dessa remessa de 5 jogos que ele tem agora, lambendo 50 pontos já. Sabe? Acho que a missão do Goiás é essa. É já sair perto dos 50 pontos. Porque aí você adianta demais a sua situação. Sabe? Você se aproveita desse momento. Até porque jogar contra essas equipes da zona de rebaixamento agora é muito melhor do que jogar contra elas quando o campeonato está acabando. Porque aí tem muita carga emocional, tem muito Tem dinheiro, e tem os bicho. clubes investindo para tentar fugir, tem bicho, tem de tudo. Então você pegar eles agora no meio do campeonato é melhor do que você pegar lá no desfecho. No desfecho do campeonato eu já acho muito melhor você jogar contra time do meio da tabela. É muito melhor do que jogar contra quem está em cima ou contra quem está embaixo. Então essa sequência do Goiás agora, como eu citei para vocês, Amazonas, depois Operário, depois o Vila Nova, que é o adversário mais forte que ele tem nessas 5 rodadas. E depois América e Botafogo é uma sequência para o Goiás pontuar forte. E assim, ele tem chances de encaminhar demais o seu acesso. Demais. O Goiás, para mim, nessa sequência, Ana e Carlão, o Goiás vai definir se a sua briga pelo acesso será com drama ou sem drama. Exatamente. E aqui, imaginando isso que você está falando, de chegar perto dos 50 pontos, não que eu queira, mas bem, é bem plausível isso, se a gente imaginar vitórias em 4 jogos e um empate contra o Vila no Oba. Nossa situação tá um pouco ruim nos últimos jogos contra o Vila, né? Empatamos em casa e não estamos ganhando há algum tempo, apesar de achar que nós vamos mudar isso nesse próximo clássico, né? Mas tendo aqui, fazendo a conta sua dos 50 pontos, é bem plausível a gente ganhar 4 jogos, né? Nesses jogos, nesses 5 jogos, e vencer o Vila, ou empatar com o Vila. Dá 50 pontos certinho, não é isso? Se eu não Carlão, tiver, se eu não tiver Não, errado na conta, não dá. aí daria 49, né, Carlão? Daria 49. Seria 12 com 37 nessa sua. Ah, 13, é né? verdade. É verdade. É verdade. 13, Não, 13 com 37. Ganhar 4, dá, empatar dá 1, é isso 50. mesmo. 50. Uhum. Aí lembrando, né, Carlão? Lembrando, o único fora, os fora dessa sequência de 5 é esse com o Amazonas e o jogo com o Vila. Esses dois são fora. Os outros 3 são tudo na Serrinha. Operária na Serrinha, Exatamente. América na Serrinha, Botafogo e Ribeirão Preto na Serrinha. Então, assim, o Goiás Lembrando tem uma que é sequência sem viagem, né? A para última se. viagem desse mês, a última viagem desse mês é essa, É essa. É né? essa. É a última viagem. A única, né? É A longe pra única. caramba, né? Longe, é Mas quase igual jogar em outro país. o Mas é a resto não é em única, casa, mas é em né? Goiânia. Carlão. É em Goiânia. Então, assim, sim, Ana. Não, é curioso que eu estava pensando em algo e o Carlão mesmo citou, e é uma das coisas que eu acho interessante, né, Gerli, a gente ter os torcedores dos clubes aqui, porque justamente quando o Luizinho cai agora, e eu fui olhar a tabela, já tem um clássico, passando o jogo contra do Vila, né, no caso, o Paysandu, já vai jogar contra o Goiás. Carlão, e o time, o Goiás, vem pressionado por um retrospecto negativo, né, contra o Vila.
isso aí já está repercutindo uma oportunidade de quebrar essa sequência? Desligou, Carlão? Perdão. Eu desligo aqui para tirar o barulho, esqueci. Com certeza já está repercutindo muito. Isso aí já está. Tem situações de bastidores já. Eu não vou falar aqui para não expor ninguém, mas situações aí daquelas provocações, né? E assim, dentro do Goiás é uma coisa que está sendo colocada à parte. Temos que ganhar do Vila ainda esse ano para tirar essa zica, sabe, essa sequência aí de azar aí contra o time do Vila, principalmente que os últimos jogos eu achei que foi um pouco assim, azar mesmo, sabe? Aquele tomar gol no finalzinho do jogo, né? O Goiás não teve tão mal assim, mas tá, que eu não vou me recordar exatamente de tudo que aconteceu, mas assim, é uma coisa que deixou escapar, Perdeu né? pênalti, né, Perdeu no jogo pênalti, deixou da escapar. perdeu pênalti. Exatamente. Teve o Bem pênalti que o lembrado, Goiás Jorge. reclamou bastante lá no Serra Dourada também, né, o Goiás reclamou Uhum. muito aquele jogo, o Goiás perdeu no Serra Dourada para o Vila, do pênalti marcado para o Vila, e é a última chance, né, de Última 2025 é a chance. última. Teve muitas, mas essa é a última, né, não tem outra. Até eles poderiam ter se enfrentado pela Copa Verde, né, porque a possibilidade era de haver até 7 clássicos. Mas aí o Vila acabou sendo eliminado pelo Brasiliense, e aí não teve o duelo da Copa Verde. Mas lá no início do ano eu lembro que cogitou-se em 7 clássicos. Pode ter certeza que quando chegar a semana do clássico aqui, nós aqui no Futebol 62 vamos trabalhar muito para fazer uma excelente cobertura para você, torcedor esmeraldino, e claro, para o torcedor vilanovense também, aqui no nosso programa. Esse é o jogo, né, que até aumenta assim, a vontade da gente trabalhar. Mas como a gente debatemos aqui, então, o Goiás tem 5 jogos, 3 deles dentro de casa, todos eles contra equipes que estão na parte de baixo da tabela, 2 jogos fora de casa nessa sequência de 5, sendo um deles no Oba e outro deles é esse de amanhã, lá na Arena da Amazonas. Então, nós fomos até unânimes aqui, Carlão, Ana Lívia e eu, que o Goiás tem uma sequência muito boa para ele se isolar na liderança. Sabia, Carlão? Eu acho que essa sequência ela vai definir o Goiás. Goiás, você vai brigar por título ou por acesso? Eu penso que essa sequência ela vai deixar isso muito claro, porque depois dela nós já estaremos na 24ª rodada, né? 24ª. Vão estar restando aí 4 jogos. Quero até ver qual que é o sexto jogo dessa sequência, depois Gerli, do enquanto você olha Botafogo. aí, eu posso só fazer se der tempo, Sim, sim. rapidinho. Né? O Curitiba hoje é líder, né? Tomou a nossa posição, mas a rodada não acabou ainda. Então vamos focar nele, que é o segundo colocado, né? Era o segundo colocado até o início da rodada. E o Curitiba, vamos ver os jogos do Curitiba. É Chapecoense no próximo rodada, que não é um jogo fácil, apesar de ser em casa, né? Depois o Coxa pega o Novo Horizontino lá, também é um jogo complicado. Só para fazer os 5 jogos que a gente fez com o Goiás. Recebe o Remo em casa, complicado também. Depois sai para jogar no Sul contra o Operário. E depois recebe aí um único jogo fácil. Ah, não, é só até Operário 24. Operário é um clássico aí, vamos dizer, né? Paranaense, um Exatamente. duelo paranaense. Não vamos dizer um clássico, mas um duelo ali, Exatamente. muita Então, rivalidade. Então assim, se a a gente. rodada, a tabela oferece ao Goiás uma boa oportunidade, muito boa. Aí é questão de Muito bom. aproveitar ou não, mas que a oportunidade é muito clara para o Goiás dar uma desgarrada, ela é. Né? A gente não pode garantir que isso Jogos. vai acontecer, Não. mas, né, Carlão? Jogos teoricamente mais tranquilos para nós e uma sequência dificílima para o nosso principal adversário aí, que é o Curitiba.